Vamos agora dar continuidade no nosso mini curso aqui de Power BI, falando agora da terceira etapa, né, que é a modelagem de dados. A gente já viu como fazer a extração dos dados, conectamos a nossa planilha, fizemos diversos tratamentos lá para poder trazer os dados para dentro do Power BI, e agora, com o Power Query, né? E agora a gente vai utilizar a modelagem dos dados para fazer o relacionamento das tabelas. Mas antes da gente fazer a modelagem, de explicar relacionamentos, o que eu quero fazer aqui primeiro? Vamos lá para o nosso arquivo do Power BI. Então a gente parou com ele assim, ó. Os dados vieram para cá, a gente importou as tabelas, tabela de cliente, tabela de vendas. Eu vou começar aqui primeiro criando os primeiros visuais para você já sentir como que é criar visuais aqui dentro do Power BI e posteriormente eu te explicar como que funciona a parte de relacionamento das tabelas, beleza? E por que que isso é importante. Então vamos lá dar uma olhada aqui nas opções de visualizações que a gente tem. Aqui ele dá um nome de compilar, né? Um nome meio esquisito e ele te dá sugestões. Mas aqui são os gráficos. E aqui a gente tem gráfico de todos os tipos. A gente tem gráfico aqui de barras, gráfico de colunas, gráfico de pizza, de rosca, funil, ó, dispersão, mapas, cartões, filtros e tabelas, e uma infinidade de gráficos. Vamos colocar o mais simples deles, que é esse gráfico aqui de cartão, ó, que é um cartão simples, é só um card que vai ficar com o número sendo exibido. Quando você clica no visual, ele vai fazer o seguinte, ó, ele vai gerar para a gente um elemento aqui na tela, vazio, que a gente consegue, ó, redimensionar e arrastar ele aqui para onde a gente quiser na nossa tela, tá? Ele também vai abrir essa opção aqui por padrão, tá? Tem essa opção desse quadro de filtros aqui, que é onde a gente consegue aplicar alguns campos para fazer filtros no relatório. A gente vai ver ele depois. Por enquanto, vamos deixar ele escondido aqui, ó. Se você clicar aqui nessa setinha, você recolhe esse painel de filtros, tá bom? Ele sempre esteve aqui. É que quando você coloca o primeiro visual, ele expande, tá? Mas a gente vai deixar ele escondidinho aqui. Vamos pegar o nosso visual de cartão e vou deixar ele aqui no cantinho, ó, só para a gente poder visualizar. Todo visual no Power BI, ele vai te pedir alguma coisa diferente. E aí, esse visual aqui, que é o primeiro visual, visual de cartão, ele vai te pedir somente um campo, que normalmente vai ser um campo numérico, para ele poder fazer algum tipo de agregação, que seja uma conta, uma soma, uma multiplicação, não, né? Mas ou uma soma, ou uma média, ou uma contagem, normalmente, tá? Então, o que que a gente vai trazer aqui para dentro? Vamos abrir a nossa tabelinha de vendas aqui, ó. Vendas. E lembra que aqui são todas as colunas da nossa tabela de vendas. Lembra que nós criamos essa coluna aqui lá dentro do Power Query, valor total, que é a soma da tarifa mais a taxa? Vamos pegar essa coluna aqui e vamos arrastar para dentro do campus do nosso visual. Você pode arrastar para dentro de campus ou você pode trazer aqui para dentro dele e largar aqui. Ó. O que ele fez? Ele pegou o campo de valor total e fez uma soma. Ele agregou essa coluna lá toda, né? Fez uma soma na coluna e trouxe para a gente aqui o valor total que nós temos lá de 114 milhões. Fácil, né? Só arrastar e soltar. Muito simples criar visuais aqui no Power BI. Muito bom. Tá vendo que aqui quando a gente arrastou, ele trouxe o nome do campo, mas ele já colocou aqui ó, uma soma, indica que ele está fazendo a soma no campo. Ele só consegue fazer isso em campos numéricos, tá? Numéricos, que eu falo, é quando a gente lá no Power Query tipa o dado, né? Coloca o tipo da coluna como um número. E aí ele vem com essa informação aqui ó, de soma, tá vendo? Ó, no cantinho da coluna. Isso quer dizer que você consegue criar uma agregação nos visuais. Maravilha. Então criamos aqui. Se eu clicar nessa setinha aqui, ó, eu consigo mudar o tipo de cálculo que ele está fazendo, tá? Que eu estou fazendo uma soma, eu posso mudar para uma média, eu posso mudar para um mínimo, máximo, para contagens, ó. Consigo fazer isso. No caso aqui eu quero deixar soma mesmo, que eu quero somar todo o meu faturamento, né? Todo o valor vendido na agência, beleza? Então, maravilha. Estou com esse visual aqui já. E todo visual, ele vai ter algumas opções de configuração, que você acessa por aqui, ó. No painelzinho fica escondidinho aqui, ó, o formato. Mas importante, você precisa estar com o visual selecionado, o elemento selecionado, porque se eu clicar fora aqui, ó, ele já perdeu a seleção daquele cartão que a gente colocou. Então tem que clicar nele, beleza? E vou clicar aqui, ó, em formato. Ele vai abrir essa outra página, que é a página de formato, de formatação visual desse gráfico, desse elemento gráfico. E aí aqui vai mudar de visual para visual. Todo visual vai ter a sua particularidade, tanto na exigência dos dados aqui, né? O que você precisa colocar aqui dentro de dados para ele funcionar, e na parte de customização. O que eu vou mostrar para você aqui são algumas opções. Porque aqui eu te convido a fuçar realmente. Aqui você precisa dar uma olhada
nas opções dos visuais, porque, como eu falei, o Microsoft Power BI atualiza bastante e às vezes muda os nomes, muda de lugar. E aí você vai clicando aqui para poder identificar onde que está a principal formatação que você precisa aplicar, beleza? Então vamos lá. O que eu quero fazer nesse cara aqui, por exemplo? Se eu clicar em tamanho e estilo, eu vou ver que a gente tem aqui algumas opções, por exemplo, de altura, de largura. Não quero mexer em nada disso, né? Ó, tela de fundo, etc e tal. Não quero mexer em nada disso. O que eu quero fazer aqui é vir em valor do balão. E aqui eu consigo alterar a fonte dele. Ó. Vou abaixar um pouquinho aqui para você ver. Ó. Consigo alterar a fonte dele. Ó. Tem várias fontes aqui. Ó. Vou colocar essa Segoi Semi-Bold. E aqui consigo alterar o tamanho. Ó. Vou colocar aqui em 25, por exemplo. E a gente altera esse tamanho aqui. Aqui a gente consegue alterar a cor da fonte. Ó. Quero deixar um azul, enfim. Deixar um preto mesmo aqui. E a gente consegue aqui dentro de exibir unidades, ó, nessa opção aqui, exibir unidades, a gente consegue tirar a abreviação que ele coloca e deixar o número inteiro ou deixar abreviado. Aqui nesse caso ele está 114 milhões porque está abreviado em alto. Se eu clicar aqui e colocar para ele não aparecer nenhum, ó, ele pode deixar em milhares, milhão, bilhão, etc. Eu posso colocar nenhum e ele vai mostrar o número inteiro, inclusive os centavos. Ó. O número inteiro, inclusive os centavos. E aí eu posso tirar os centavos aqui, ó, nas casas decimais. Clico aqui ó, e coloco zero. Ele não apresenta as casas decimais. Eu prefiro apresentar sem as casas decimais quando o número é muito grande. Como que eu faço para colocar aqui a formatação de reais, né? Eu queria colocar aqui na frente reais, o cifrão e o número. Nesse caso, é a formatação da coluna que a gente está trazendo, né? Então, como a gente trouxe a coluna de valor total e ele já indica a coluna que está lá no visual, eu clico aqui, ó, com esse tiquezinho, tá vendo? Eu clicando na coluna e vou lá na opção lá de cima, lá em cima. Aqui, ó, eu consigo formatar isso daqui para moeda. Pode ser uma moeda geral, pode ser em dólar, né? Aí para você achar o real do o cifrão, o real brasileiro, tem que ser na mão aqui mesmo. É meio chatinho para fazer isso, mas é só uma vez. Que depois que a gente fizer, ele já deixa aqui automático para a gente, tá? Então a gente tem que caçar aqui, ó, tá em ordem alfabética. Aqui, ó, reais português Brasil. Cliquei lá, ele vai carregar aqui e ele vai colocar o cifrãozinho. Maravilha? Então já temos um primeiro visual, que é o visual de cartão. Vamos adicionar aqui agora um visual de gráfico de barras clusterizado, que é esse carinha aqui, ó. Mas importante, sempre que você já tiver um visual na tela, como é o nosso caso aqui, já tem um cartão, se eu deixar o meu cartão selecionado e selecionar um outro visual, ele vai alterar aquela visualização que a gente já tem. Então, não quero fazer isso. Para colocar um gráfico novo, eu tenho que clicar fora, clico no branco aqui, não deixo selecionado o que eu tenho já, clico fora e adiciono um gráfico novo. Esse aqui é o visual de barras, gráfico de barras. E aí a gente vai ver que, vou trazer ele um pouquinho para o lado aqui, que ele já vai pedir mais coisas do que o visual de cartão que a gente colocou anteriormente. Ele vai pedir mais coisas. Mas para esse gráfico funcionar, você só precisa colocar os eixos, eixo X e eixo Y. E o que, que é cada eixo, né? O eixo X, nesse caso, ele vai ser o eixo horizontal e o eixo Y é o eixo vertical. Nesse caso, a gente quer que esse gráfico tenha no eixo X os valores e no eixo Y, vertical, as categorias. Vamos criar aqui, por exemplo, um gráfico do total por produto que a gente tem aqui. Então, vou pegar o valor total e vou arrastar para o eixo X. E vou procurar minha coluna aqui de produto, que indica o produto que nós vendemos. Ó, produto para o eixo Y. Aí aqui ele indica se foi aéreo, lembrando que é uma agência, né, de viagens corporativas. Então, a gente tem aqui aéreo, hospedagem, locação e diversos. Então aqui eu já consigo ver facilmente que o meu maior faturamento, né, o meu maior volume de vendas é de aéreo, seguido de hospedagens, certo? E como eu falei, todo visual ele vai ter uma característica diferente aqui para ser editado. Então vamos clicar lá na aba de modelo não, perdão, de formato, para a gente formatar um pouco esse visual aqui, ó. Formato, e a gente vai ver aqui que a gente tem algumas edições para serem feitas. Eu não vou me prender agora na parte de visual, porque isso vai ser para uma próxima aula, tá? Mas eu vou só te mostrar aqui, pincelar aqui como que você faz para editar os visuais. Então, por exemplo, aqui, ó, eu consigo clicar lá na barras, na opção de barras, ó, desse visual. Já é diferente, né? Não tinha essas opções lá no cartão. Então, visual de barras, e aqui eu consigo, por exemplo, mudar a cor ó, do visual, né? Consigo mudar essa cor aqui, consigo mexer em algumas outras edições. Eu consigo adicionar um rótulo de dados aqui, para ele apresentar os números aqui, ó.
e assim vai. Depois a gente vai trabalhar na edição de cada visual, beleza? Maravilha. Então, criamos mais um visual. Vou deixar ele aqui no cantinho, por enquanto, e vou clicar fora. Um outro gráfico muito comum da gente usar é o gráfico de linha ou de área, que é esse cara aqui, ó, gráfico de linhas ou de áreas. Eles são usados normalmente para a gente apresentar números ao longo do tempo, né? Então imagina que eu queira mostrar aqui o meu valor total de vendas ao longo dos meses. Então vou colocar aqui o gráfico de linha, lembrando, né, sempre clicando fora no branco para não ficar com o visual selecionado, senão ele substitui. Vou trazer meu gráfico de linha para cá, e aí a gente vai ver o que ele pede. Assim como o gráfico de barras, ele pede um eixo X e um eixo Y, beleza? Então aqui a gente vai colocar no eixo X, que é o horizontal, a gente quer as categorias agora, é diferente aqui. Eu quero a categoria que vai ser o quê? Os meus meses. E aí a gente vai entrar lá na nossa tabelinha de vendas, ó, e vai procurar a coluna de data. Lembra que eu te falei que o tipo de dados é importante? Então, quando a gente fez aquela coluna de data ser do tipo data lá no Power Query, ele automaticamente entendeu que isso aqui é uma data, tá vendo? Pelo calendáriozinho que ele criou aqui. E quando eu abro aqui, ó, eu consigo buscar dentro da hierarquia de datas que ele vai criar o ano, o trimestre, o mês ou o dia, certo? Então aqui já é possível fazer isso. Se eu trouxer para dentro a coluna de data direto, ó, trouxer para cá, ele já cria automaticamente essa hierarquia para mim, tá? No caso, eu quero deixar só o mês, eu não quero deixar nenhuma outra opção. Então eu posso clicar no xizinho aqui, ó, tiro o ano, tiro o trimestre e tiro o dia, deixa só o mês. No visual não vai mudar nada, porque a gente precisa trazer para cá o campo de valor ainda. Então vamos lá, pego o meu valor total e vou trazer para dentro do eixo Y. E maravilha, temos aqui agora ó, o nosso gráfico mês a mês. Janeiro, fevereiro, março até outubro e a nossa linha de total de vendas. Excelente, já temos aqui mais um visual, depois a gente vai falar de formatação, vamos colocar ele aqui no cantinho. Tá vendo como é simples criar visual? Muito tranquilo criar visual aqui no Power BI, né? É só arrastar e soltar, não tem segredo nenhum. Agora, a gente vai dar uma olhada no outro tipo de visualização, que é a visualização de tabelas. Vamos colocar aqui, ó. Aqui a gente tem uma tabela e aqui a gente tem a matriz. Depois eu te explico qual é a diferença das duas, tá? Vamos colocar uma tabelinha normal. É como se fosse uma planilhinha do Excel esse visual, tá? Uma tabela simples. E ele também só te pede as colunas. Ele não te pede mais nada além de colunas. Ou seja, quais são os campos que você quer jogar aqui dentro. Então vamos pegar aqui e criar um visual agora do nosso valor total. Vou jogar aqui o valor total em colunas. E aí, esse valor total, ó, tá vendo que ele já está colocando aqui os 114 milhões, que é o mesmo que a gente tem aqui no cartão, no visual de cartão. Os 114 milhões, eu quero quebrar isso daqui por cliente. E aí a gente vai começar a ter uma questão aqui, né? Por quê? Eu não tenho os dados de cliente aqui na minha tabela de vendas, né? Eu só tenho o ID, né? Lembra lá da primeira aula, que o ID representa o meu cliente. E para eu trazer o meu cliente para cá, eu não consigo trazer da tabela de vendas, eu tenho que trazer da tabela de clientes, que é o meu cadastro de clientes. Então eu vou clicar aqui no clientes, ó, e vou arrastar o nome do cliente para dentro da colunas aqui, ó. Para cá, para dentro do meu dado, ó, do meu visual. E aí a gente vai perceber uma coisa estranha. Eu tenho aqui todos os clientes, ó, cliente 1, 10, 100, etc. Toda a minha lista de clientes que eu tenho lá. Mas ele está repetindo os valores aqui, ó, para todos os clientes. Ele está repetindo o valor total para todo mundo. Isso não está certo, né? Porque se eu somar isso daqui, vai dar muito mais do que 114 milhões. Ele está repetindo o mesmo valor total para todo mundo. E aí a gente se pergunta, por que que isso acontece, né? Porque a gente tem duas tabelas aqui sendo relacionadas no mesmo visual, ou seja, são duas fontes de informação aqui. A gente tem o nome do cliente, que está vindo da tabela de cliente, ó. O nome do cliente vindo da tabela de cliente aqui, e o valor das vendas vindo da minha tabela de vendas. Só que a gente não está informando para o Power BI o vínculo que elas têm entre si. Então, ele não sabe como que elas estão se conversando aqui. E aí entra o pilar da modelagem de dados, que é o que eu falei para você que a gente vai ver aqui agora. Como que a gente resolve esse problema aqui, né? Vamos navegar lá para a nossa abinha de modelo, né? Exibição do modelo. Vamos clicar aqui. Lembra? Aqui é a exibição do modelo. Olha que legal. Agora a gente tem duas tabelas sendo exibidas aqui para a gente. Uma, que é a tabela do cliente, com as suas colunas, e a outra, que é a tabela de vendas, com as suas colunas aqui também. Se fosse lá no Excel, a gente faria uma função de procura, né? Um PROC-V de uma planilha para outra, um PROC-V ou um PROC-X, né? Pegaria o nome do cliente aqui e traria para cá, fazendo um PROC-V pelo ID, que é a informação em comum que nós temos aqui.
Aqui no Power BI, a gente não precisa fazer isso, porque aqui a gente trabalha com o modelo de dados. E como que eu faço para essas duas tabelas aqui se conversarem? Vinculando o ID do meu cliente com o ID da minha tabela de vendas. Isso é feito aqui através da aba de modelagem. Se eu pegar o ID aqui da coluna, a coluna ID aqui da minha tabela de clientes, segurar e arrastar, ó, eu consigo trazer ela e largar aqui dentro do meu ID da minha coluna ID da tabela de vendas. Tá vendo que ele cria um pontilhadinho aqui, ó, quando eu faço isso? É porque ele está vinculando uma coluna com a outra. E aqui não importa o nome, tá? Ele não precisa o nome estar igual, é que eu poderia ter um outro nome. O que importa é as informações serem as mesmas, né? Estarem falando da mesma coisa lá. No caso aqui, o ID do cliente, que é o código que o sistema dá para o cliente lá na hora de cadastrar, é o mesmo ID do cliente das vendas. A diferença é que aqui na tabela de clientes eu só tenho uma vez esse ID, porque o cliente ele só é cadastrado uma vez. E aqui na tabela de vendas eu posso ter várias vezes o mesmo cliente, porque esse cliente pode ter comprado várias vezes, tá certo? Então, quando eu faço isso daqui, arrasto a minha coluna aqui para dentro, o Power BI vai me perguntar, né? Você quer fazer o relacionamento dessa coluna de ID com essa coluna de ID da tabela de clientes para a tabela de vendas? Eu vou olhar aqui e tal, vai dar algumas outras informações aqui, que beleza, depois a gente entra nesse mérito. Eu vou clicar aqui em sim, eu quero fazer isso, salvar. A partir do momento que a gente faz isso daqui, ó, o que ele faz, né? Ele gera um vínculo, ele cria essa linha aqui vinculando, ó. Se você parar o mouse em cima da linha, você vai ver, ó, que ele está gerando um vínculo do ID na coluna vendas, perdão, da coluna ID na tabela vendas, com a coluna ID, opa, dá um zoom aqui, a coluna ID da tabela clientes. Existe um vínculo entre essas duas informações. E aí você vai me perguntar, poxa, mas o que que é esse um aqui, o que que é essa seta aqui e o que que é esse asterisco? Aqui nada mais é do que a cardinalidade do relacionamento. E aí, ponto importante. Esse tipo aqui de conceito, para quem não trabalha com análise de dados e nunca viu Power BI na vida, pode ficar um pouco confuso. E aqui não é o foco, é de explicar a fundo como que funciona a parte de modelo. De repente eu posso trazer outros vídeos aqui. Mas eu te convido a conhecer a nossa formação completa clicando no link que eu estou deixando aqui embaixo, que lá eu te explico do zero ao especialista todos os conceitos de modelagem que a gente está vendo aqui, tá? Seja aí no Power BI ou em qualquer outra ferramenta de BI. Mas, resumindo, o que que é esse um aqui e o que que é esse asterisco? Nada mais é do que aquilo que eu te expliquei. Aqui, o um está me informando que eu só tenho uma vez o ID, ou seja, eu não tenho IDs de cliente sendo repetidos aqui no meu cadastro, o que está correto, porque se você tivesse um cliente repetido, quer dizer que seu cadastro não está correto, né? Não deveria ter clientes repetidos em um cadastro de clientes, tá certo? Maravilha. E aqui na minha tabela de vendas, eu tenho muitos IDs repetidos. Então isso quer dizer que eu tenho várias vezes o mesmo ID sendo repetido. Por quê? Porque esse cliente comprou várias vezes, tá? Então, quando eu faço esse vínculo de uma tabela para outra, eu tenho um modelo de dados. Eu fiz uma modelagem. E aí, a gente pode voltar lá para a nossa aba de exibição do relatório agora, clicando aqui, ó, e a gente vai ver que lá no nosso visual do valor total por cliente, ele foi corrigido. Agora ele está certo, ele não está mais repetindo como ele estava antes, aqui o total para todo mundo. Por quê? Porque agora o Power BI sabe que essa coluna que vem da tabela clientes tem um relacionamento com a minha tabela de vendas, através do ID do cliente. E aí agora eu consigo trabalhar com essas duas informações tranquilamente. Consigo trabalhar assim, consigo mudar esse gráfico aqui, ó, colocar um gráfico de barras, ó. E aí eu sei que o meu cliente 1 é o que mais comprou, né, nesse período, e agora eu consigo utilizar todos os dados aqui da tabela de cliente em qualquer outro visual, cruzando com os dados de venda. Então é para isso que serve o modelo de dados. Vamos ficar por aqui nessa aula. A gente agora na próxima, já entendendo o modelo de dados, a gente vai ver um pouco agora de cálculos DAX. Como que a gente faz para criar cálculos e análises aqui dentro do Power BI, para posteriormente trabalhar com a parte de visualização de dados, tá? Te vejo lá na próxima. Até lá.